A paz do Senhor Jesus, que a graça e o poder de Deus, do Espírito Santo, seu grande amor esteja com todos nós, que Deus nos possa libertar de toda opressão, de todo ataque do maligno, que nos possa abençoar com sua infinita misericórdia e poder e majestade, que nós possamos estar nas suas mãos em todo este tempo da live. Então falaremos hoje do futuro templo de Ezequiel. Glórias a Deus. Falaremos uma pequena fragmentação, uma pequena porção do que o Senhor quer nos falar nestas questões. É uma revelação que nunca foi revelada para a igreja, ou nem para os povos de Israel, para o povo de Israel. É algo muito difícil. Embora você tenha descrito o templo nas medidas humanas, mas as medidas da perfeição no espírito não têm sido descritas. Então, eu deixando-me guiar pelo Espírito Santo de Deus, pelo seu infinito amor e poder e sabedoria, eu prossigo a dar leitura aqui em Ezequiel 40, falando todo em português. Vou falar tudo em português, vou ler em português, vou falar em português, tá bom? Então, diz aqui em Ezequiel 40, versículo 1, no ano 25 do nosso cativério, no início do ano, no 10º dia do mês, 14 anos após a cidade ter sido ferida, naquele mesmo dia, a mão do Senhor veio sobre mim e levou para lá. Glórias a Deus. Então, depois de 25 anos de Ezequiel, o povo de Israel está no cativério, né? Porque aí diz, no ano 25 do nosso cativério, no início do ano, né? De que ano? Daquele mesmo ano. Segundo a referência teológica, eles veem como se fosse esse princípio do ano lunar, que seria entre o nosso setembro e outubro. E todas as outras referências, todas as outras revelações, quase todas de Ezequiel, não vou falar todas, eles veem como se fosse a contar da Páscoa, a contagem dos meses e deste tempo descrito aqui. Mas eu vou considerar como se fosse nesta data a Páscoa, porque o que Deus me deu a entendimento é nesse mês da Páscoa, tá bom? Então é para que teólogos, estudiosos, né? Irmãos que não conhecem muito, mas eles venham a considerar o que vem se falar aqui, por graça e revelação de Deus, a partir desse tempo, tá bom? Embora se falasse a contar do tempo de setembro e outubro, também poderiam falar da mesma forma, embora Deus me colocou no coração para que considerasse o tempo da Páscoa. Então, 25 anos depois do cativério, 25 anos depois do cativério, no início do ano, então, no início do ano, nesse mês, a Páscoa era no mês de abril, no 7º ano lunar, e a partir daí, quando os israelitas estavam no Egito, comemorando a Páscoa, foi o ano de Deus, que aos 6 dias daquele mês sétimo, o 7º mês do ano lunar, né, do ano natural dos judeus, a partir desse mês foi-se contado um novo mês e um princípio de ano, naquele ano. Então Deus mandou a Moisés a declarar, a decretar, a falar para todo o seu povo que Deus estava iniciando um novo tempo, nesse tempo da Páscoa, a primeira Páscoa que os israelitas comemoraram ali no Egito, quando eles estavam por sair, porque nessa mesma noite eles, né, comemoraram e saíram do Egito.
Glórias a Deus. Então, é um tempo de libertação. É um tempo em que Deus criou um novo tempo em cima de um tempo natural, de um ano natural, ao 7º mês desse ano. Então, por que tem tanta relevância, tanta importância esta questão? Porque aos 10 dias, na Páscoa judaica, daquele tempo que ele estava no cativeiro no Egito, né? Eles escolheram um cordeiro de um ano, né? Sem defeito. Ou seja, e também que ele fosse perfeito, tá bom? Sabemos que Deus é o Cordeiro Pascal. Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor, foi como o Cordeiro Pascal que, ao sacrifício dele, ao ser derramado o seu sangue e espargido no nosso coração, nós tivemos a liberdade desse mundo e passamos a ser filhos de Deus. Então, naquele tempo, no Egito, Deus mandou separar um cordeiro aos 10 dias e ao dia 14, no crepúsculo, né, eles sacrificaram aquele cordeiro. E quem já escutou sobre essa palavra sabe que aquele sangue que derramaram daquele cordeiro, ele era, fazia neles, colocaram nos umbrais da porta, né? E com isso, o anjo destruidor que passaria a noite, né, por todo o Egito, não viria a matar os primogênitos de Israel. Mas assim ele veio e matou os primogênitos dos egípcios e todo primogênito de todo animal. Então aqui estamos falando, aqui em Ezequiel, está falando de um tempo determinado, de uma data determinada. 25 anos depois do cativério. Tem uma medida no templo. Você sabia que aquela entrada oriental ao pátio do templo, ao pátio exterior, ele tinha a largura dele era de 25. A largura dele é de 25 e de comprimento de 50 côvados. 25 côvados, largura, 25 ou 50 côvados, comprimento. Então tem que falar das medidas do templo e por que está falando dessa forma aqui no escrito. 25 anos do nosso cativeiro, após, no início do ano, ou seja, no princípio do ano, naquele mês, como quando foi o princípio do mês para os israelitas, quando se libertaram de ali do Egito, por causa do sacrifício do cordeiro. Mas aqui também, nessa descrição do templo de Ezequiel, também há um tempo de reinício, um tempo que começa não somente uma libertação do povo de Israel, que estava cativo na Babilônia, 70 anos já se viriam acabar a um tempo determinado por Deus, e depois desses 70 anos, Deus permitiria que os israelitas voltassem a Israel, a terra prometida, saíssem do cativeiro 70 anos depois, e de ali construíssem o verdadeiro templo. Não mais o templo de Salomão, né? Mas o templo descrito aqui por Ezequiel. O futuro templo descrito por Ezequiel, né? No 10º dia do mês, né? Daquele mês de princípio de ano, que é a metade do ano lunar, é um novo tempo, é um desdobramento da natureza para o mundo espiritual, porque aí começava o ano religioso dos judeus. 14 anos após a cidade ter sido ferida. Por que 14 anos? Ali, quando foi a Páscoa, era 14 dias do mês. Mas aqui estamos falando de anos. É um tempo determinado por Deus. E por que é tão importante ressaltar qual que é a relevância desses 14 anos? 14 anos. Muito grande, que já vou vir falar para vocês. 14 anos após a cidade ter sido ferida, naquele mesmo dia, a mão do Senhor veio sobre mim e me levou para lá, ou seja, para Israel, para esse Israel, futuro projeto de Deus, futuro lugar para ser construído
a casa de Deus, a cidade e o templo, como Deus requeria que os israelitas o construíssem, em forma perfeita. Então, Deus dá as medidas perfeitas para Ezequiel, para que o templo seja construído. E por que é tão importante esse 14? Porque se vamos para Mateus capítulo 1, aí no versículo 17 vai falar das gerações que houveram desde Abraão até Jesus Cristo. Olha que importante. Versículo 17, capítulo 1, versículo 17 do Evangelho de Mateus. Diz assim: de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Somadas dá 42. E por que para que seja conhecido Cristo em plenitude e porção dobrada nos finais dos tempos. Então, o testemunho final tem muito a ver com isso. Né? Há duas testemunhas, capítulo 11 de Apocalipse. O que ele diz? Foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. O mesmo que o anjo que vai mostrar o templo para Ezequiel também tinha uma vara na mão. É um anjo do Senhor. E essa vara na mão é a medida perfeita, a revelação perfeita de Deus. Né? Que é o testemunho de Jesus Cristo. Esse é o espírito da revelação. E chegou o anjo e disse para João, o apóstolo João: levanta-te e mede o templo. Mede ele. Por que mede? Ou seja, prega sobre ele. Fala para a igreja as medidas perfeitas. Como em Ezequiel lhe é dada aquela medida para medir o templo, também uma revelação para transmitir para todo Israel, para que eles, por essas medidas, fizessem o templo. E para que, por a medida que as testemunhas descrevessem da palavra de Deus, do templo de Deus, toda a igreja venha se guiar e entre na santidade e na perfeição para esse final dos tempos. Levanta-te e mede o templo de Deus e o altar, e os que nele adoram. Né? O altar santifica a oferta. O altar de Deus santifica a oferta. Nós somos oferta a Deus. Então tem que medir cada alma, cada um de nós, se está na presença de Deus ou não, né? Então, para medir o altar de Deus. Quem quer fazer uma pergunta? Tem que dar... Não estou escutando. Claudinha, quem quer fazer uma pergunta? Não, tudo bem. Não, por enquanto não. Vamos deixar um pouquinho para a pergunta no final, tá bom? E, versículo 2. E deixa o pátio, o átrio, o pátio, que está fora do templo, e não o mexas, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses, ou seja, por 3 tempos e meio, ou por 3 dias e meio, que é a metade da última semana da revelação das semanas entregada por Deus a Daniel, ou seja, os últimos tempos. Depois desse tempo, desses 3 dias e meio que faltam, ou de esses 3 tempos e meio que faltam, virá o tempo do anticristo. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco, ou seja, a maior dificuldade, né? Ninguém acreditando, ninguém deixando, sem recursos, sem poder se comunicar como eles quisessem, ou seja, em sofrimento, em panos de saco. Esses 1260 dias são 3 tempos e meio, 42 meses, o mesmo tempo que são as 42 gerações desde Abraão até Cristo. Também o mesmo tempo, meus irmãos, o mesmo tempo que
eu falei que é o tempo em que Ezequiel recebe a descrição do terceiro templo. No ano 25 do nosso cativeiro, no início do ano, ou seja, ali considerando o Aviv, no 10º dia de mês, como no tempo de que na Páscoa judaica, quando estavam os israelitas no Egito, também foi separado um cordeiro no 10º dia do mês. 14 anos, aqui não é 14 dias no mês, mas 14 anos, significando esses anos, essas gerações que chegam até Cristo, desde a promessa de Deus a Abraão até Cristo fazer o sacrifício da cruz e mostrar as medidas perfeitas do templo, não? Após a cidade ter sido ferida, porque a cidade foi destruída, mas foi reconstruída na medida perfeita de Deus. Embora todo seja uma alegoria naquela cidade que foi reconstruída, é uma reconstrução futura, uma reconstrução em cada um de vocês, a do que se está falando aqui. Naquele mesmo dia, o dia do Senhor, o tempo de Deus, porque ele fala naquele mesmo dia. É importantíssimo recalcar, ver a importância do dia do Senhor. Veio sobre mim e me levou para lá, ou seja, para aquele lugar futuro onde seria reconstruído o templo. Versículo 2, Ezequiel 40. E em visões, é uma visão, é uma revelação, né? Deus está mostrando, somente Ezequiel aqui. Em visões de Deus, levou-me à terra de Israel, porque eles estavam fora da terra de Israel. Como nos levará e nos leva nesse tempo para o tempo e a terra de Deus, o corpo de Cristo. E me colocou, ele foi colocado ali, nessa visão, uma realidade futura, mas ele foi colocado nessa realidade futura, esse projeto divino de Deus para o futuro, sobre um monte muito alto, onde foi construído o templo de Salomão, no Monte Moriá, onde mesmo Abraão ia sacrificar Isaac. Então é um lugar escolhido por Deus para a sua casa. O lugar escolhido de Deus para a sua casa é seu próprio coração. Um monte muito alto. E havia ao sul uma construção semelhante a um edifício. Então aqui ele fala de um edifício, referindo-se ao templo, à cidade de Deus, embora vai falar sobre a edificação do templo. Por que no sul? Porque Judá, de onde veio o príncipe, ficava ao sul. O príncipe veio da descendência davídica, né, de Davi. E de ali vem a descendência, supostamente na carne, de Cristo, embora ele venha da descendência do próprio Espírito Santo de Deus. Então aí tinha um edifício. E ao me levar até lá, naquele lugar, vi um homem, tá? Com aparência semelhante ao bronze, um anjo de Deus. Poderia dizer é o próprio Deus, é o próprio Cristo. Vamos dizer assim, é o anjo de Deus, mas ele tinha a medida na mão de Deus, né? O mensageiro de Deus. Com aparência semelhante ao bronze, pureza, divindade, ou seja, glorioso se apresentou ali, porque Deus coloca a perfeição diante dele. Mesmo nos anjos, mesmo em todas as suas criaturas santificadas, ele demonstra toda a sua santidade. Que tinha um cordel de linho na mão, ou seja, um prumo, uma medida exata, né? E uma cana de medir. Ele estava de pé à entrada do pórtico. O linho, o prumo. Porque para a gente estar perfeito na presença de Deus, tem que ter o prumo perfeito. Temos que estar na retidão de Cristo. E a vara, representando a Cristo, na medida da vara de Ezequiel, que é 5 côvados mais 4 dedos, né? Que dá 52,2, se não me equivoco, tá? Porque a nosso entendimento, posso me equivocar, porque para aprender os números eu não sou muito bom. Mas depois eu confirmo tudo isso aí. Tá?
E me levaram até lá, vi um homem com aparência semelhante ao bronze, que tinha um cordel de linho na mão e uma cana de medir, e ele estava de pé à entrada. E ele me disse, filho do homem, veja com seus olhos, ou seja, testemunha, testifica, olha bem, e o que te vou falar é real, é verdadeiro. Tá? Por isso que é uma testemunha, né? Ouça com seus ouvidos toda a palavra que Deus lhe viria transmitir e ponha no seu coração, coloque no seu coração como um fato real, verdadeiro, né? Tudo o que eu lhe mostrar, né? Até ali, ninguém sabia, nenhum ser humano, nenhum homem, mesmo tendo as medidas do tempo de Salomão, não, esta era uma nova revelação, embora muitas coisas se assemelhem ao templo de Salomão, né? Tudo que eu lhe mostrar, porque você foi trazido, você foi levado até ali, foi levado até ali, aqui para isso, ou seja, para aquele lugar. Anuncie, portanto, a casa de Israel tudo que você ver ou testemunhar. Então, é para que ele possa levar para Israel todas essas revelações. Falando ainda sobre esse número, 14 dias, 14 gerações, 14 anos. Também vamos falar o que fala ali a palavra em 2 Coríntios capítulo 12. Há uma revelação tremenda ali quando o apóstolo Paulo fala de que conhece um homem que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Né? Tá bom? E ele fala assim no versículo 2: conheço um homem em Cristo, ou seja, alguém convertido, alguém de Deus, o escolhido por Deus, em que há 14 anos atrás, lembrem-se das gerações de Cristo, das 14, que são as gerações de Abraão até Jesus, que dá 42, e toda aquela medida exata, essa confirmação em todas as revelações que tenho dito até aqui, passadas por Deus. Então, esse homem subiu, né, aos 14 anos. Esse é um acontecimento há 14 anos, né? Se no corpo, não sei, ou seja, ele não sabe se ele subiu no corpo ou subiu no espírito. Se fora do corpo, também não sei. Ele fala aqui, Deus o sabe, Deus somente sabe isso, eu não sei. Me entendeu? Se ele tivesse ido pessoalmente, teria sabido, né? Por isso que ele se está referindo a essa geração de Cristo e a outro tipo de homem. Tá bom? Não se está referindo a ele próprio. Toda a teologia deste tempo fala que foi ele que foi arrebatado ao terceiro céu. Não, ele não está falando dele, está falando de uma geração de Cristo que traz revelação até ela através da revelação de Cristo nela, através do Espírito Santo que transmitiu e transmite a palavra e as medidas verdadeiras do templo. Mas também tem alguém que foi levado até lá para testemunhar. Foi arrebatado até o terceiro céu. Então temos, né, 3 céus, ao terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus só sabe, foi arrebatado ao paraíso. Então, onde está o paraíso? No terceiro céu. Aí tem alguns teólogos que falam que o paraíso foi lá no Canaã, lá onde nasce a nascente do rio Tigres e Eufrates, né? E aqui está falando que o paraíso está no terceiro céu. Lembremos que quando Deus expulsou a Satanás do terceiro céu, do paraíso, e expulsou o homem e a mulher, e os colocou na terra ao 6º dia, colocou um anjo ali com uma espada refulgente lá na entrada para que ninguém pudesse entrar. E esse paraíso, onde Adão estava, está ali, como estava antes, está no mesmo lugar, tá bom? Então ele nunca foi destruído aquele paraíso, está no terceiro céu, né? Foi arrebatado ao paraíso e o viu, escutou revelações, palavras inefáveis de que o homem não é lícito falar, ou seja, não é lícito falar, Deus tem que falar, Deus tem que dar a conhecer. Olha que grande isso.
Deu assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas, para não deixar. Então, 14 anos. Então, essa revelação que há 14 anos conhece um homem, que esse homem que foi, trouxe as medidas do templo perfeito que é o corpo de Cristo. Embora Cristo as trouxe. Né? Nenhum ser humano é alguma coisa. Todos nós, vocês, eu, todos, somos instrumentos da graça e do poder de Deus. Espero que tenham entendido aquela questão, porque há 14 anos Ezequiel recebeu essa visão. Havia um muro, diz aqui, né? Ao redor da casa, ou seja, ao redor do templo. E na mão do homem, uma cana de medir. Aí está a medida perfeita. Cristo para medir a casa. Que tinha 6 côvados, como era a medida dos côvados normalmente, a vara, esta era para medir de 6 côvados, medida de homem, né? Sendo cada côvado equivalente a um côvado e 4 dedos, né? Ele mediu a largura do edifício com uma cana e a altura também com uma cana, significando o seguinte, meus irmãos, que essa medida com uma adicional ali significa a medida de Cristo, ou seja, não era uma medida comum para o israelita, era 6 côvados a vara, que viria ser a vara normal para medir dos israelitas, que seriam 45 centímetros nossos. Mas esses 4 dedos a mais davam uma medida maior que a medida de Cristo, adicionada a essa revelação, a essa medida daquela vara, que viria a trazer o conhecimento para Ezequiel, e ele viria a passar para toda a casa de Israel. Embora já passou há mais de 2 milênios, essa medida jamais foi compreendida e entendida esta poderosa e grandiosa revelação sobre a casa de Deus, que é o corpo de Cristo, que é o santuário do divino Senhor, que também está em vossos corações. Então, o muro tinha uma medida, né, de Cristo, de um homem perfeito, de altura e de largura, né? Ali temos uma medida de Deus, ali é nessa medida que medimos o muro. Então veio a porta da entrada, né? Que se entrava por oriente. Que revelação há aí? E que significado tem que essa porta fosse a oriente? Porque o templo de Ezequiel tinha 3 portas principais, 3 entradas principais, a do oriente, a do sul e a do norte, com uma mesma medida. Todas com a mesma medida. E depois tinha um pátio. E depois desse pátio tinha mais 3 entradas para o pátio que antecedia a entrada do templo de Deus, né? Então, tinha três medidas exatas. E por aqui entrava o príncipe, ou seja, Deus. Mais ao frente vai falar que Deus entrava por ali. E também significa que ali, a oriente, é onde nasce o sol, a luz, né? Embora seja uma alegoria da glória de Deus, mas Deus quis assim, fazer que o templo dele fosse construído para o oriente, a nascente do sol, né? E ninguém podia entrar por ali a não ser o príncipe, ou quando Deus viesse a permitir. Então veio a porta que dava para o caminho do oriente e subiu pelos seus degraus. Esses degraus são 7 degraus. As 3 entradas que tem para o pátio exterior ali dentro, né? Depois que tem um pátio interior, eles todos são de 7 degraus, né? As outras entradas, as outras 3 entradas, depois esses degraus daquela construção de entrada ali, ele tinha 8 degraus, né? E também tem um significado enorme. Então veio a porta que dava para o caminho do oriente, subiu pelos seus degraus, mediu o umbral da porta, ou seja, onde se abre a porta, né? A largura do umbral, né? A largura, o comprimento dela, né? O umbral da porta, um côvado de largura e outro umbral de outro côvado de largura. Então, abrindo-se as portas,
Então, ele tinha, né, essa medida, tá bom? Mediu um branco da porta, um côvado de largura e outro de um côvado de largura. Então, são as medidas que Deus deu para esse limiar, essa entrada ali. Então, por que não estou trazendo muito essa medida humana? Porque complica trazer uma medida humana, não? Porque Deus não deu essa medida humana, deu uma medida estipulada por ele, dada por ele para os israelitas, né? E cada compartimento tinha uma medida de 6 metros, aqui fala de metros, né? De comprimento e de 3 metros de largura, e entre os compartimentos havia 2,5 metros, e a largura da soleira da porta na entrada do vestíbulo era de 1,5 metro por dentro. Então, o que o anjo vai mostrar? Que todas as câmaras, tinha 3 câmaras por cada lado ali, e essas câmaras ali tinham uma vara, né? Por dentro, de largura, de comprimento, cada uma delas. Tá bom? É importante saber isso, muito importante, porque Deus quer que as câmaras onde deveriam se trocar, onde deveriam estar os sacerdotes, né? Ali para servir ao Senhor, tinha uma medida exata, otorgada, dada por Deus, para que fosse uma medida de homem, mas otorgada por Deus para o homem. Então, vamos dizer assim, toda medida que Deus dá nesse templo é uma medida referente a os côvados, ou seja, a medida de Deus dada para os homens em Cristo Jesus. Um côvado que chegaria a ser, né? Chegaria a completar a medida exata de Deus. Disse que a nossa chamada termina em 15 minutos. Eu acho que esses 15 minutos é bom deixar para nós conversar sobre o assunto, né? Porque vou explicar todas essas medidas que são feitas como que se fossem medidas humanas, mas são divinas de Deus, né? Que alguma pergunta, meus irmãos? Irmão, aqui no versículo 10, qual que é a medida que está dando na sua tradução? Oi? Aqui no versículo 10 de Ezequiel, qual é a medida que está dando? Em qual medida? Em qual versículo? 10. Versículo 10? É que não chegamos ao 10 ainda. É as câmaras da porta, que dava ao leste, eram 3. Então, ele está falando, aqui no versículo 10, está falando que a outra entrada que estava pelo norte tinha a mesma medida que dava pelo oriente, tá bom? Tem as mesmas medidas. E a que dava para o sul também tem as mesmas medidas. O senhor falou que uma parte que falava de uma medida de 2,5, que era 6, depois 2,5. No meu, acho que é diferente. Qual foi o versículo que o senhor leu? Acabo de falar disso, você falou. Eu falei até o versículo 7. Tá dando medida de 3 no meu. Hã? No Perdão? versículo 10 tá dando que as câmeras eram de 12, 3. Ah, tudo bem, mas as câmaras que saem no versículo 10, ele já está descrevendo as outras câmaras, as outras entradas. E as outras entradas eram igual a do Oriente, são as mesmas medidas, ele vai repetir. É que da forma que descreve aqui, é uma forma difícil de entendimento, né? Difícil de entendimento. As 3 entradas que entravam para o pátio exterior do templo eram iguais, exatamente iguais, tá bom? Depois vai falar que tem 30 câmaras, né? 30 câmaras do lado das entradas sul, norte e oriente, 30 câmaras. Ele vai falar aqui, vai descrever com uma facilidade enorme, né? Então, ele vai descrever em luxo de detalhes as medidas, né? Vai descrever a entrada pelo pátio interior, né? Então, vai falar dessas medidas e também isso traz uma descrição da palavra de Deus para o nosso tempo. Eu falei porque era 14 anos, 14 dias,
falei que era o sacrifício da Páscoa, falei que eram as gerações que chegavam até Cristo, falei que essa revelação também se referia ao testemunho otorgado por Deus, as testemunhas, como ele fez a revelação ao homem que fez para toda a igreja, como Ezequiel deixou as medidas perfeitas para que todo Israel pudesse conhecer a revelação das medidas exatas de Deus na construção de seu santuário, da sua casa. Mas todo tem um significado. Por que 7 graus? Uma pergunta. Em 7 dias, Deus fez toda a criação. 6 dias, o natural, e os céus, e a terra, e o cosmos. Mas no 7º, ele descansa. Então, pode ver que ele está sobressaída, tem que subir para entrar, né? Por a entrada oriental, tem que subir 7 degraus, né? Então, tem que subir para chegar e poder entrar. E só o príncipe entrava por ali. Então, uma coisa maravilhosa. Depois vai falar muito ao respeito disso, né? Homens consagrados a Deus viriam a entrar a servir a Deus dentro, mas pode ver que, se você ler a descrição do terceiro templo de Ezequiel, é uma descrição das medidas perfeitas para ser construído o templo do Senhor. Como é a descrição do templo de Deus, o santuário de Deus, que é a palavra dele, que toda a revelação da palavra é em Cristo Jesus, que o Espírito Santo descreve em forma exata como deve ser a medida em que todo homem deve estar no prumo, né? E na medida da vara, não de Arão, mas sim a vara que o anjo tinha mostrando o templo de Ezequiel, né? Com essa vara ele mediu tudo, e todo tem um significado enorme. É uma questão muito difícil de entender, através dos séculos não foi entendida. Então, é para quebrar a cabeça, mas é um desafio, né? Não é um desafio, é um desafio muito bom entrar a conversar deste assunto. Eu sei que cada um vai tentar entender e saber questões que estão escritas aqui, né? Quem tiver uma Bíblia com Strong pode ver, tem vídeo também da descrição do templo de Ezequiel, coisa que cada um pode acessar facilmente através da internet, pode entender muito mais, né? E só que aí vai ver as medidas que um arquiteto, um engenheiro pode mostrar para você, né? Mas as medidas no espírito são difíceis, né? Então, lembremos que Deus tem todo o poder e toda a sabedoria. Ele é a altura, a largura, a profundidade e a extensão. Os pontos cardeais e nas profundezas de toda a sabedoria e todo o conhecimento, ele se revela a seu povo através de seu Espírito Santo, que é Cristo Jesus, que veio a habitar conosco, não? E depois derramou seu Espírito Santo, e hoje em dia estamos começando a conhecer essa sabedoria em porção dobrada. Porque a igreja tem que estar preparada para a volta de Jesus, né? Tem que estar em santidade, né? Com vestimentas puras e brancas. Se Deus voltasse hoje, eu acho que muita gente ficaria para trás, porque está difícil para que a maioria fique em santidade, né? Tem muita confusão. Precisa primeiro ser revelado todo o que Deus tem para nós para o final dos tempos. Do contrário, a gente vai sofrer muito e é mais difícil esperar em santidade, né? Pergunta, por favor. Sim, minha irmã, essa palavra tem a ver com a revelação também que está dentro de Ezequiel no capítulo 47, das águas que correm para o templo? Todo, porque essa revelação vai abrindo as medidas de um templo, de um santuário, e depois, dentro do templo, da medida do templo, descreve uma nação dentro disto. Então, como não pode ser uma nação material física, embora Deus a descreve, refere-se a essa nação, a essa cidade celeste, a essas regiões celestes nas quais nós habitaremos com Cristo Jesus por 1000 anos com ele, né?
e depois iremos para a plenitude de Deus acima de todos os céus. Então, esse micro e macro universo, né? Não existe em cada corpo humano um micro universo infinito para quem é do tamanho de um vírus, né? Mas nós que somos filhos de Deus, sabendo a grandeza de Deus, que é infinito, esse interior da casa de Deus é infinito também. Então, para chegar à plenitude de Deus, não é pegar uma nave espacial, por exemplo, e subir. Não, é entrar por Cristo, né? Porque Cristo entra pelos corações dos homens, santifica e purifica a alma. E desde ali ele toma para si o santuário que ele mesmo fez, que ele mesmo preparou nos corações de todos os seres humanos. Alguma pergunta? Mais perguntas? Oi. Sim, é essa Jerusalém, só que pode ver que é mencionada aqui, é descrita como se fosse uma casa física, como foi o templo de Salomão, ou o santuário que estava no deserto. Embora o significado dela é o grandioso, né? Tem que trazer para o divino, para Cristo. Porque Cristo veio em corpo, em carne, não veio? Cristo veio à semelhança dos homens. Mas quando Cristo entregou seu Espírito e deu sua vida por todos nós, foi ressuscitado e subiu aos céus, foi glorificado. Lembremos que ainda estando na terra, ele conseguia andar por cima das águas. Ele, quando apareceu para os apóstolos, uma vez ressuscitado o terceiro dia, o que aconteceu? Ele entrou pelas portas estando fechadas e se mostrou aos apóstolos ali. Que só Tomé, que não estava ali, que depois estava também, e ele entrou com as portas fechadas. E ele apareceu com a chaga, com o sofrimento dele, mas ele estava vivo, né? Mas ainda não estava glorificado como deveria ser depois que subisse aos céus. E depois subiu aos céus e desceu aos 50 dias, né? Pentecostes, né? E desceu para nos santificar, para nos vivificar, né? Então, essa Câmara vai falar que ela tem uma medida. Essa entrada ali do Oriente tinha 25, eu falei de largura, e 50 côvados de comprimento. Mas aí, o que tem a ver o número 50? Todo e muito. Porque depois de que os israelitas comemoraram a Páscoa e saíram, foram libertos de ali do Egito, 49 dias depois, 7 semanas depois, eles pararam na frente do monte lá, né? Do monte lá onde Deus depois desceu, né? E ele pegou em chamas, em fogo, e Deus deu as tábuas para Moisés, né? E aos 50 dias ele subiu, estava lá em cima, que era um sábado, né? Um Shabat. E 50 dias, então, uma medida exata. E essa câmara aí da frente, né? Essa entrada da frente tem 50 côvados de comprimento, 25 de largura. Então, são medidas de Deus. E esse 25, eu falei que a revelação veio 25 anos depois deles do cativeiro. Então, tudo tem um sentido, né? Deus não faz nada assim no sentido. As escadas, né, que depois fala mais para frente, são 7 degraus. O tempo da criação de Deus, o número de Deus, as 7 igrejas de Deus, né? 7 igrejas de Deus. Então, é tudo maravilha, mas tem que trazer para Cristo. Se não traz para Cristo, não tem sentido. Porque se alguém lê a medida do templo de Ezequiel, para ele não significa nada, porque é como desenhar uma casinha, né? Um prédio, que sei eu. Não tem muita significância tudo aquilo. Não tem muito sentido, a não ser que Cristo se revele na palavra tudo o que ele é, foi e vai ser até o final dos tempos e para toda a eternidade conosco. Aí tem sentido. Do contrário, pode ser o templo de Ezequiel. Todo mundo que olha para o templo de Ezequiel traz um monte de resposta, mas todas não são suficientes, né? Porque sempre há mais.
Alguma pergunta? Muchachos, é difícil, não? É muito difícil. Esses 14 anos, se repete, né? Em determinada parte da palavra, fala do homem que foi levado ao paraíso. Em outra, começa a apresentar o tempo. Em outra, fala de uma geração que até existe. Me parece que é um tempo que é um tempo determinado por Deus, que é um encontro, né? Uma relação do homem com Deus, né? que com todas essas citações é um tempo que vincula uma revelação para o Cristo, para o seu tempo, né? O paraíso. Então, essa é a relação. Tudo caminhando para o corpo de Cristo. Tudo caminhando, todas as medidas caminhando para onde? Para a casa de Deus, para o santuário de Deus. E todas aquelas câmaras onde estavam os sacerdotes, e todo aquele lugar que era santo, separado do profano, querendo dizer assim, há uma terra para o homem, há uma terra em uma promessa, há uma terra santa do corpo de Cristo, que é o santuário de Deus, que é a Jerusalém celestial. Há uma terra de Deus, mas está separada do mundo. E não pensa que fica para fora, ela fica para dentro. Fica ali, naquele dia e naquele ponto, naquele lugar, a terra santa de Deus, né? Deixando o profano, esse corpo natural, e entrando na santidade da residência divina de Deus.